Romanos 3, a partir do versículo 9. Já? Que se conclui: temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amarguras, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos teus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos gentios? Não também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra e nos edificar nessa noite para a sua glória. Amém. Meus queridos irmãos, temos tratado e caminhado na carta de Paulo aos Romanos, e nos últimos episódios dessa história aqui, desse relato de Paulo, essa exortação de Paulo aos Romanos, temos aprendido algo fantástico, algo extraordinário, acerca de que nós que fomos escolhidos, de que o povo judeu que fora separado para ser o povo santo, recebeu todas as ferramentas, recebeu todas as bênçãos do Senhor para que fosse de fato um povo separado. Mas o fato de pertencerem a essa nação não traz luxo algum, não traz nenhum tipo de vantagem, a não ser o reconhecimento de que somos miseráveis, de que somos dependentes totalmente da obra e da misericórdia do Senhor. Sendo assim, nessa porção do capítulo 3, nós veremos que o homem impiedoso é justificado pela obra de Cristo. Ora, quando falamos de um homem impiedoso, nós estamos nos referindo de um homem que, sendo impiedoso, tendo um encontro com o seu Salvador, tem a sua vida mudada, justificada, lavada e transformada. E agora então, ele não mais age como um impiedoso. Os versículos de 9 ao versículo 20 vão nos mostrar que o homem impiedoso,
vão nos descrever esse homem piedoso. E para nossa surpresa, ele se refere a todo homem. Paulo então começa essa perícope dizendo: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma alguma. Quando nós apontamos os nossos olhos, ou pior, como aprendemos acerca do julgamento precipitado e incoerente do homem, quando nós apontamos para o mundo, para pecadores, para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, nós nos colocamos em uma situação ou em um lugar de alto prestígio ou de uma alta vantagem, como se em um todo nós fôssemos tirados, fôssemos totalmente alheios àquela situação. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: vocês eram estes outrora, e se não fosse pela misericórdia do Senhor, seriam os mesmos. O versículo 9 nos mostra que não há vantagem em sermos crentes nominais ou sermos um povo santo. Tenho batido na tecla, meus queridos irmãos, acerca da modinha. Qualquer um hoje pode ser um crente reformado. Muitos jovens têm buscado em literaturas e dizendo e batendo no peito e dizendo: não, eu sou reformado. Muitos têm batido a mão no peito e dizendo: eu sou crente, eu faço parte da igreja A ou da igreja B. Qual a vantagem disso, meus irmãos, se isso não reflete em vida? Qual a vantagem em receber títulos, nomenclaturas, denominações, se eu não vivo aquilo cujo qual eu professo? E como tratamos na quinta-feira, muitos ainda assustados com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, um dito avivamento. Vamos esperar, meus irmãos. Que tipo de avivamento é esse que só traz sinais pentecostais e não traz nenhum tipo de mudança ou produção de vida, conforme o Evangelho propõe? Achamos lindos manifestações extraordinárias, pessoas andando que antes não andavam, pessoas profetizando acerca da vida das pessoas. Quanta ignorância, meus irmãos, em acreditarmos em sinais humanos, em acreditar em emoções humanas, quando o Evangelho é claro em nos dizer acerca de que não há vantagem alguma em dizer que estamos confinados há mais de semana. A vantagem está em dizer que fomos transformados pelo Espírito Santo. A única vantagem que há é dizer que pela palavra do Senhor nós fomos resgatados. E Paulo responde a essa pergunta dizendo: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Esta é a nossa condição de pecadores. E que, se não fosse a obra salvadora de Cristo Jesus, nós seríamos os mesmos que estão por aí fazendo atrocidades. Então Paulo recorre a argumentos veterotestamentários para dizer o porquê que não há vantagens. Ele começa o versículo 10 até o versículo 18, dando então esses argumentos, e ele começa buscando um argumento lá de Eclesiastes 7:20, quando ele vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Entenda, meus irmãos, que após a queda, depois de sermos temos as nossas vidas transformadas pelo pecado, de estarmos apartados da presença de Deus, de não podermos mais ter satisfação como tínhamos antes, e como Isaías falou lá no capítulo 11, que haverá um dia em que essa harmonia será restabelecida de forma total. Mas quando o pecado então gera essa inimizade entre o homem e Deus,
Isso nos coloca no mesmo saco. Não somos justos. E é o que Paulo vai ensinar nessa carta totalmente. A diferença de ser justos é que por nossas próprias ações nós podemos agradar a Deus. Você é capaz disso? Eu dormi a tarde toda, meus irmãos. Não sei o que aconteceu, me deu um rebuliço, eu dormi. E porque eu dormi, estava lá quase em coma, significa que eu não pequei? Eu estava em transe, desligado, em stand-by. A Bíblia diz que o meu respirar ofenderia a Deus. O simples fato de eu existir ofenderia a existência de Deus, porque eu sou um pecador, porque eu não sou justo, mas por aquela cruz que verteu o sangue do nosso Salvador, por aquele sacrifício nós fomos justificados, e pela fé nesse Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai. E Paulo continua os seus argumentos, dizendo: não há ninguém que entenda, não há ninguém que procure a Deus, todos se desviaram, tornando-se juntamente indignos, não há linguagem que faça o que é certo, não há ninguém que faça o que é certo, não há um sequer. E ele fazendo uso agora do Salmo 14, do Salmo 53. Eu nem estou citando a Septuaginta aqui. Paulo voltando então naquilo que era a Bíblia, que o povo tinha palpável na mão, aquilo que era o ensinamento que eles tinham recorrido e dizendo: olhem, isso não é novidade. Desde os nossos pais, desde os profetas, já há a declaração de que nós não somos ninguém fora a graça de Deus. Quem é esse homem impiedoso? Todos nós. Quem é esse homem que merece a destruição? Todos nós. Porque pecamos. E os argumentos continuam. E agora ele vai para o Salmo 5, no versículo 9. A sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas praticam o engano. Ora, e o Salmo 5, lá no versículo 9, ele traz essas informações exatamente em um contexto em que o salmista está buscando o quê? Um refúgio contra os seus inimigos. E agora Paulo está dizendo que o mundo que jaz em pecado, o mundo que jaz em desobediência, usa aquilo que Deus criou com perfeição para gerar tristeza, engano e problemas. Ele recorre também ao Salmo 140. Veneno de áspides está debaixo dos seus lábios. Salmo 10. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Isaías 59, seus pés são velozes para derramar sangue, ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conheceram o caminho da paz. E por fim o Salmo 36, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o homem impiedoso. Esse é o homem que vive sem a graça e a misericórdia de Deus. É um homem entregue às suas paixões infames. É um homem entregue às suas corrupções. A confissão de fé no capítulo 6 diz assim: por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede a geração ordinária. Isso, meus irmãos, então, nos demonstra o que é depravação total. Aquilo que inaugura no Éden com a queda em Gênesis 3, é exatamente que o homem, ao pecar, ele não levou um tropicão, ele não
tropeçou nas escadas. A queda do homem foi total, de corpo e alma. A corrupção do homem agora é tamanha, a sua depravação, a sua imundícia é tanta, que a sua alma está manchada e desagrada a Deus. Há uma ideia então, um combate que o homem no Éden, ele não perdeu toda a sua glória. Ele caiu, mas foi apenas um ferimento. Algo simples. Ele ainda pode buscar a Deus. Falso. Quando o homem cai no Éden, quando ele desobedece, ele perde toda a sua vontade de buscar a Deus. Quando ele cai, quando ele desobedece ali, é um rompimento de morte. Não é um ferimento simples, mas um ferimento mortal na alma do pecador, que impossibilita o homem de buscar a Deus. Então, quando nós falamos acerca de depravação total, à luz do que Berkhof vai nos dizer, depravação total não indica que todo homem é tão completamente depravado como poderia ser. Quando falamos em depravação total, eu não estou afirmando aqui que você é tão ruim quanto poderia ser. Nós somos potencialmente uma bomba atômica de pecados. Nós temos capacidade de ser muito pior do que muitos daqueles que nós acusamos. Para mim, o crime de estupro de uma criança é uma das coisas mais horríveis que possa acontecer. Em se tratando do homem. E todas as vezes que eu vejo um caso de estupro, infelizmente tenho visto muito nesses últimos tempos, eu me pergunto, Senhor, por que eu não sou tão mal quanto aquele homem? Eu poderia ser tão ruim quanto ele. O que me impede de ser? A graça de Deus. Quando eu olho para traficantes, para assassinos, o que me impede de ser tão mal quanto aqueles homens? Porque o Senhor me lavou. Porque o Espírito Santo impede que o mal domine o meu ser. Porque o Senhor me escolheu como sendo o seu filho. Porque o sangue de Cristo me justificou. É por isso que eu não cometo atrocidades como outros qualquer. Porque sou tão pecador quanto eles, sou tão miseráveis quanto eles, careço da misericórdia do Senhor tanto quanto eles, mas eu fui lavado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então entenda que quando nós falamos que você é totalmente caído, totalmente depravado, lembre-se que você não está no seu máximo. Deus está cuidando para que isso não aconteça. Não indica também que o pecador não tem nenhum conhecimento inato de Deus, nem tampouco tem uma consciência que discerne entre o bem e o mal. É uma vítima da sociedade. Ele está fazendo aquilo porque ele nunca ouviu o Evangelho. Ora, meus irmãos, você provavelmente tem o seu celular. As nossas crianças já têm celular hoje. E quando você compra o seu celular, se você já teve o privilégio de comprar um celular novo, quando você compra e dá o primeiro clique no seu celular, ele já aparece com todas as funcionalidades. Ele já vem com todos os programas da Google, ele já vem com todos os programas da marca do celular que você comprou. É o que nós chamamos de programação default. Já vem ali. Deus, quando nos criou, Ele já plantou a sua imagem e semelhança em nós. Ele já nos dotou da lei plantada no nosso coração, e por isso nós temos discernimento do que é o certo e o errado. Repito, e quantas vezes for necessário, olhem os nossos bebezinhos. Falei pela manhã que estive com um pastor amigo,
E o filhinho dele estava lá. Nós estávamos brincando e ele pegou a chave do carro. Ele pegou a chave do carro e pegou para brincar. O pai dele tomou a chave da mão dele e disse: não é para pegar, e me entregou. Passou um pouquinho, ele fazendo outras coisas, ele pegou a chave da minha mão, o bebê, 1 ano e pouquinho, pegou a chave da minha mão de novo, mas quando ele pegou a chave da minha mão, o que ele fez? Ele olhou para o pai na hora. Ele sabia que estava desobedecendo. Ele já tinha noção do que o que ele estava fazendo era algo errado. E estava passível de disciplina, e assim o foi. Graças a Deus por isso. Mas a ideia é que nós não desobedecemos porque nós não conhecemos. Pelo contrário, desobedecemos porque somos rebeldes. Mas dizer acerca da depravação total também não indica que o homem pecador raramente admira o caráter e os atos virtuosos dos outros, ou que é incapaz de afetos e de atos desinteressados em suas relações com os seus semelhantes. O que significa isso? Quando nós falamos que nós somos totalmente depravados, nós não estamos falando que não conheceremos pessoas boas. Você tem um vizinho muito legal, que se preocupa com você, que é quando houve algum barulho, venha saber o que está acontecendo. Talvez você tenha familiares que nem conheçam a Cristo ainda, mas que são pessoas extraordinárias. Talvez paguem as suas contas melhor do que eu e você. Talvez cuidem dos pobres mais do que eu e você. Isso não faz deles uma pessoa melhor aos olhos do Senhor. Eles continuam carentes da graça de Deus. E já já nós veremos que não são por estes méritos, mas por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Não indica também, meus irmãos, que todos os homens não regenerados, em virtude da sua pecaminosidade inerente, se entregarão a todas as formas de pecado. Quando nós falamos então da depravação, nós não estamos falando que todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho serão traficantes, bandidos, assassinos. Não. Existem outras formas também, inclusive muito bonitas, de desobedecer e desagradar a Deus. Mas o que a depravação total indica é que a corrupção inerente abrange todas as partes da natureza do homem, todas as suas faculdades e poderes da alma e do corpo. Estamos totalmente contaminados. Nada que nós façamos está mais puro ou desapegado. Certa vez, tive interesse de comprar um sofá. Na época eu não comprei, não deu dinheiro, não deu. Mas eu olhei um sofá lindo, extraordinariamente lindo. E eu tenho um problema com sofá, meus irmãos. Depois que eu tenho um sofá bom, eu quase não vou para a cama mais. Almoço no sofá, a mulher grita, mas eu almoço lá. E a hora que eu vi aquele sofá branco, falei, que sofá lindo. E já me veio na cabeça, eu tomando suco de uva no sofá. Já me veio na cabeça comendo a macarronada no sofá. E nada é tão experimental para as nossas vidas, meus irmãos, para exemplificar um ser desastrado com macarrão e você sentado com uma roupa branca num sofá branco. Isso é o pecado. Ele está em nós. Ele jaz nas nossas vidas. Tudo o que fazemos está corrompido pelo pecado. E tudo que nós colocarmos as nossas mãos será contaminado pelo pecado. As nossas vontades estarão corrompidas pelo pecado. Essa é a consequência do pecado do Éden. A depravação total significa que absolutamente não há no pecador bem espiritual algum, isto é, bem com relação a Deus, mas somente perversão. Meus irmãos, que coisa desesperadora. Paulo aqui vem me trazer informações que me deixam desesperado, porque agora eu sei que eu sou um pecador inveterado, que todas as minhas ações elas não são inocentes,
elas são corrompidas pelo pecado, e agora? Agora entra o versículo 19 e o versículo 20. Paulo então diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de Deus. Se então eu sei que eu sou transgressor, como eu posso saber o que é o bom a ser feito? Como eu posso saber qual é a vontade do Senhor através da lei? É ela que revela qual é o procedimento correto. A lei é um instrumento de revelação quanto à vontade de Deus. E o Catecismo Maior, na pergunta 95, diz: a lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e a vontade de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andarem conforme a essa vontade, para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso de sua natureza, corações e vida, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Deus requer do homem que nós cumpramos a lei. E se você tem vindo às escolas dominicais, eu espero que sim, você vai se lembrar que foi pela lei que o homem seria salvo. Adão seria salvo pelo cumprimento da lei que Deus havia estabelecido, de obedecer. E foi possível então se salvar cumprindo a lei. O homem é incapaz por si só de promover a sua salvação. Ficou claro isso no Éden. Então Deus estabelece um novo pacto. Mas Deus não extinguiu o pacto da lei. A obrigação de cumprir a lei ainda é um dever. E quem é que cumpre essa lei perfeitamente? É o próprio Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que ao se humilhar, ao descer e nascer de forma virginal, nascer em um curral, ele cumpre a lei desde o dia do seu nascimento até o momento em que os seus o entregam à morte e morte de cruz, para que fosse morto como um maldito, para que fosse morto na cruz como eu e você somos, mesmo sendo ele perfeito. E isso é o que? Justificação. E Paulo agora nos versículos finais, do versículo 21 até o 31, ele mostra que Deus, o Deus que ama, pela justificação em Cristo Jesus. Esse homem que antes era impiedoso, agora é transformado pela obra de Cristo Jesus, pela fé que o Espírito Santo desperta no meu coração para crer. Versículos 21 a 26, a justiça de Deus manifestada no homem, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. O que é que salva, meus irmãos? É fé? E muitos perguntam: você é um homem de fé? Você crê em Deus? E eu ainda não tive a oportunidade de conhecer aquele que no leito de morte, com medo do inferno,
arguidos sobre se ele cria em Deus, ele vai dizer: não creio. Eu tenho fé, eu sou um homem de fé. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que fé não salva ninguém. E parece contraditório, mas o ato de ter fé, você pode ter fé em qualquer coisa. Você pode ter fé no seu trabalho, você pode ter fé nos seus talentos, você pode ter fé nos seus pais, mas o que pode e deve trazer salvação para as nossas vidas é fé em Jesus Cristo, aquele que se entregou, aquele que tem poder para salvar, é crer nele. É isso que a Bíblia nos diz. E quando Paulo então está dizendo, porque ele enviou Jesus Cristo para que se fizesse justiça, deixando os pecados anteriormente impunes, entendam aqui, há uma distorção desse entendimento. Deus é um Deus justo. Deus não virou para o pecado de Adão e Eva e deixou sem paga aquele pecado. Deus não virou para Adão: não, vai tudo bem, foi um vacilo aí, aconteceu, vamos virar a página, fingir que nada aconteceu. Não é isso que Deus faz, não. Para que o pecado de Adão fosse resolvido, para que os nossos pecados fossem resolvidos, a justiça de Deus precisou ser impetrada em nós, através de Cristo. Ele experimentou toda a justiça do Pai, e todos os pecados que não foram então expurgados, que não foram tratados imediatamente no Antigo Testamento, cujo qual ele se faz referência, eles foram agora purificados em Jesus Cristo, que morreu pelos pecados que já haviam sido praticados, morreu pelos nossos pecados e pelos pecados que ainda cometeremos. E esse é o fruto da plenitude dos tempos, que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4. O significado de justificar é considerar não culpado, considerar o crente justo e imputar a culpa em Cristo. Isso é justificação. Não é que nós fomos feitos justos. É como se nós ganhássemos um crachá de justos. Nós não somos, mas temos uma credencial. E a nossa credencial é Cristo Jesus. É Ele quem nos justifica. Justificação é uma questão de imputação. A culpa do pecador é imputada a Cristo. A justiça deste é imputada ao pecador. Enquanto a justificação é uma questão de imputação, a santificação é uma questão de transformação. Na justificação, o Pai toma a dianteira. Na santificação, o Espírito Santo é quem toma a frente. A primeira é um veredito dado uma vez por todas. A segunda, um processo que se desenvolve ao longo de toda a vida. Não obstante, embora as duas nunca sejam identificadas, também não são separadas. São distintas, porém não separadas. A partir do momento, então, que fomos justificados em Cristo, agora nós iniciamos um processo de santificação. O que isso significa? Que agora nós não mais agimos como outros. Nós não mais agimos como agíamos antes, somos diferentes. Lembrando do casamento da irmã ontem, cadê os dançarinos de plantão? Foi muito divertido, meus irmãos. Pense num momento bacana, descontraído, mas entendam que talvez naquele momento, e muitos irmãos de fato estavam dançando, e nada extravagante. Mas entendam que talvez muitos ali que não tivessem nascido num berço evangélico, outrora dançavam para satisfazer o seu corpo. Dançavam de forma
a chamar a atenção, dançavam para que fossem então exibir uma forma sensual. E quando então nós entendemos o que o processo de santificação faz nas nossas vidas, o que a liberdade que Cristo proporciona faz por nós, nós entendemos, eu posso dançar sem que isso seja um pecado. Porque o processo que faz, o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas é que tudo que eu faça agora seja condizente com o que o Senhor Jesus Cristo requer de nós. Ah, meus irmãos, como tem sido a nossa experiência no processo de santificação? Provavelmente você já trabalha, nós temos irmãos que já são aposentados, mas lembre-se do seu primeiro emprego, lembre-se do primeiro dia que você foi trabalhar ainda jovem, ou se você ainda é adolescente, criança, que ainda não trabalhou, lembre-se do seu primeiro dia de aula, quando você chegou com alguém lá, um professor estranho, colegas que você ainda não conhecia, você chega no trabalho e não conhece ninguém, não sabe as rotinas do seu trabalho, e você vai aprendendo, todo dia um aprendizado, até que então você consegue crescer no seu trabalho, porque aprendeu as rotinas. Assim é o Evangelho, meus irmãos. A cada dia nós amadurecemos, a cada dia nós conhecemos mais acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então, finalizando nos versículos 27 até o final, todos os eleitos fazem parte dessa nação santa. E ele então questiona: onde, pois, a jactância, ou onde, pois, a vantagem foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é o também dos gentios? Sim, dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Se então eu sou transformado, se então Deus enviou Cristo e posteriormente os apóstolos para que pregassem aos gentios, para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra, se Ele é o Deus de todos aqueles que creem, e lembrem-se, só poderemos crer se for pela obra do Espírito Santo. Nós nos apegamos àquilo que Paulo escreve aos Gálatas. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 15. Gálatas 2, a partir do versículo 15. Tá? Guardar as crianças acharem para que elas acompanhem também. Os três acharam? Auxiliem aí, estão perto. Gálatas 2, a partir do versículo 15. Prontinho? Deu? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado.
Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se for depender das nossas obras para que sejamos salvos, se depender daquilo que eu faça para obter favor de Deus, então o que Cristo fez foi desnecessário. Mas nós sabemos, à luz do que aconteceu com Adão, que nós somos incapazes de produzir qualquer fruto de justiça. E por isso nós agradecemos o sacrifício que foi feito naquela cruz. Nós agradecemos porque fomos justificados, feitos filhos de Deus para a glória dele. E que possamos seguir no nosso caminho de santificação, agora justificados. Que a cada dia nós possamos buscar mais e mais, andar em conformidade e não sermos mais impiedosos, mas sermos justificados, piedosos aos olhos do Senhor. Que Ele possa nos abençoar e nos guardar de todo o mal. Amém.